Graças a Deus, ao qual nos dá a vitória no nome eterno, maravilhoso, santo, puro, imaculado, o nome santo eterno de Jesus Cristo. Desde já, eu, evangelista Geraldo, agradeço a Deus esta oportunidade de aqui estar postando este vídeo acerca de notícias, que possamos nos alegrar cada vez mais no Senhor. Compartilhe o link, se inscreva no canal da Assembleia de Deus, Ministério América do Sul, para que Deus venha abençoar cada vez mais e o canal possa crescer. Que o Senhor venha abençoar. Eu quero trazer aqui uma palavra da parte de Deus no livro aos Romanos, capítulo de número 1, e o versículo de número 24 ao 26, ao qual diz assim: pelo que também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Amém. Que o Senhor venha abençoar nesta hora ao qual estamos aqui para falar a narrativa desses acontecimentos que já aconteceu. Que Deus venha abençoar a cada um. Uma cristã chamada Asia Bibi, ela foi absolvida, no corredor da morte. Asia Bibi, ela foi condenada em 2010 após ser acusada de insultar o profeta Maomé em uma linha com seus vizinhos. Ela sempre manteve sua inocência, mas passou a maior parte dos últimos 8 anos em confinamento solitário, como se fosse uma prisão. A decisão histórica já deu início a violentos protestos de radicais que apoiam fortes leis da blasfêmia. Manifestações contra o veredito está sendo realizada em Karachi, Lahore. Confrontos com a polícia foram relatados. A zona vermelha na capital, Islamabad, onde está localizada a Suprema Corte, ela foi fechada pela polícia. Forças paramilitares foram enviadas para manter o manifesto longe da corte. O juiz-chefe Saki Nazar, que leu a decisão, disse que Asia Bibi pode sair da prisão em Sheikhupura, perto de Lahore, imediatamente, se não for desejada em conexão com qualquer outro caso. Ela não estava no tribunal para ouvir a decisão, mas reagiu ao veredício da prisão com aparente descrença. Eu não posso acreditar no que estou ouvindo. Eu vou sair agora. Eles vão me deixar sair? Sério? A agência de notícia AFP citou dizendo por telefone. Asia Bibi, ela foi acusada, de acordo conforme no escrito. O julgamento decorreu de uma discussão. Ela estava colhendo fruta quando uma briga começou e um balde de água. E as mulheres disseram que por ter usado uma xícara não poderia mais tocá-la, por sua fé a tornará impura. Os promotores alegaram que na linha que se seguiu, as mulheres disseram que Asia Bibi deveria se converter ao islamismo e que ela fez 3 comentários ofensivos sobre o profeta Maomé. Em resposta, ela foi mais tarde espancada em sua casa, durante ao qual seus acusadores dizem que ela confessou a blasfêmia. Ela foi presa e depois de uma investigação policial acerca da blasfêmia, esses países são muito rígidos,
ao qual diz que as leis promulgadas pelo Raj britânico em 1860 tornaram um crime perturbador uma assembleia religiosa invadir cemitérios, insultar crenças religiosas ou intencionalmente destruir ou contaminar um local ou objeto de adoração, punível com até 10 anos de prisão. Realmente, a gente olhando dentro deste segmento, desse momento ao qual esta jovem passou, e dentro do G1 também falou acerca do jornal G1, que foi publicado pelo BBC News, jornal britânico, também deu esta narrativa que os colegas de Ásia disseram que ela era suja e não era digna de beber no mesmo copo que eles. Houve discussão e termos fortes foram ditos por ambos os lados. E 5 dias depois, a polícia invadiu a casa dela após esse insulto ao profeta Maomé, principal símbolo do Islã. E reunida em frente à residência de Ásia, uma pequena multidão começou a agredi-la diante dos policiais e acabou presa sob a acusação de blasfêmia durante o julgamento em 2010. Ela passou praticamente mais de 8 anos encarcerada por falar da pessoa de Maomé, ao qual os seguem e o adoram são os pessoal do islamismo, pessoal fazem reverência a esta religião, ao Alcorão, o livro sagrado, e a Maomé, que é o líder religioso. Agora, dentro do Brasil, a gente passamos por momentos difíceis. Muitos a lembram que em 2015, como está na foto, esta pessoa ela se colocou numa cruz na passeata GLBT na Paulista, ao qual ela numa cruz seminua e ninguém fez nada. Imagino se essas pessoas que fazem isto aqui, ofensas a Jesus, a Cristo, tirando sarro, escarnecendo do nome de Cristo, fazendo memes e até blasfêmias. Se fosse isso no país deles lá, o que seria então? Se essa moça pegou 10 anos de cadeia, saiu do corredor da morte, por simplesmente ela ter passado dificuldade ali naquele momento ao qual aquelas pessoas chamando-a de impura, porque ela não seguia a religião de Maomé, ao Islã, e ela simplesmente revidou com palavras e assim acusaram de escarnecimento, de blasfêmia e aprenderam. E aqui no Brasil, quantos fazem escarnecimento ao nome de Cristo, zombarias ao evangélico, a palavra de Deus, e nada acontece. Só Deus na causa. Now, The Christian Post norte-americano, ele publicou no noticiário, dia 3 agora, de junho de 2019, que uma lésbica ela foi estrupada e ela diz: homens, o diabo pensou que ele tinha menino, mas Deus tinha outro plano. Em Washington, uma lésbica ela testemunhou o poder de Deus para transformar vidas e como ela trouxe a restauração para ela e a redimir os anos que o inimigo roubou. Antes de centenas de pessoas reunidas no Teatro Sylvan, adjacente ao Monumento de Washington, no calor de 80 graus, Janet Bynes discursou na Marcha da Liberdade
a segunda reunião a ser realizada na capital do país. Eu estive fora da vida lésbica há 20 anos, disse Bynes. Uma vez eu acordava de manhã e me perguntava quem sou eu, qual é a minha identidade, a quem pertenço e por que estou aqui. Ela começou explicando que essas são as perguntas que muitos fazem de si mesmo. Todos nós queremos pertencer a algum tipo de comunidade ou algum tipo de grupo ou igreja. Os rótulos que estamos colocando em nós mesmos, sejam eles positivos ou negativos, influenciam a forma como nós comportamos e às vezes como respondemos aos outros em uma idade adulta ou até mesmo em tenra idade. O que ela percebeu foi que tinha uma crise de identidade, explicou, acrescentando que não sabia quem eu era ou quem Deus me chamava para ser. Quando Bynes era jovem, ela atravessou a vida em modo de sobrevivência. Ela explicou como ela foi criada em uma família de 7 filhos, de 4 pais diferentes. O homem que a criou era alcoólatra e fisicamente abusivo para a mãe, e sua mãe abusou dela. Observando essas brigas entre meus pais, comecei a adaptar esses mesmos comportamentos, disse ela, observando que sua vida saiu do controle. Durante sua juventude, ela desenvolveu um profundo ódio pelos homens, especialmente os homens negros, porque o marido da sua mãe a estrupou, e ela também foi estrupada por um coroinha. Quando Bynes foi para a faculdade, ela conheceu uma mulher que, segundo ela, ajudou a salvar a sua vida e a convidou para ir à igreja. Foi lá onde conheceu o homem dos seus sonhos que se propôs a ela. No entanto, 3 meses antes do casamento, ela teve uma experiência sexual com uma mulher que alterou a trajetória da sua vida. Ela contou ao pastor sobre o que ocorrera, rompeu o noivado com o noivo e afastou-se do Senhor por 14 anos. O que eu percebi é que o pecado vai te levar mais longe do que você quer ir e manter você mais tempo do que você quer ficar, disse ela. O diabo achou que ele me tinha, mas Deus tinha outro plano, disse Bynes. 14 anos depois daquele encontro que ela teve com uma mulher, ela conheceu uma mulher cristã e às 3 da manhã em uma mercearia, depois de uma breve conversa com ela, ela convidou para ir à igreja e algumas semanas depois ela dedicou sua vida ao Senhor, se converteu. O que fez a grande diferença foi que um grupo de mulheres na igreja a trouxe para a comunidade delas, embora ela não se parecesse com eles e não falasse como eles. Eles me amavam de dentro para fora e não de fora, ela explicou. 2 membros da igreja permitiram que ela ficasse em casa e foi lá que ela aprendeu sobre o amor que Jesus tinha por ela. Foi a igreja que me ajudou a trazer a minha busca para um fim. O que eu percebi é que Deus nunca te chama pela sua vergonha pessoal. Ele está chamando você pelo teu nome, disse ela à multidão para aplaudir. Que o Senhor venha abençoar Bynes, que agora possa ter uma vida diferente, mudada. Que Deus, Ele fez o homem e a mulher com a sua natureza, mas é a consequência das vidas, das dificuldades, das coisas, as pessoas vão experimentando no mundo o que o mundo oferece. Porém, o amor do mundo não opera o amor de Deus. Que Deus venha dar vitória para ela. Assim diz o jornal ao qual aqui falamos, a The Christian Post, norte